Boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje, junto com o jornalista André Tages, entrevistaremos o prefeito eleito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, do PP, e o vice-prefeito eleito Jonas Tomazini, do MDB. Fabiano Feltrin, 51 anos, é formado em administração de empresas. Foi presidente do Grupo Feltrin, que atua no setor imobiliário. É empresário do setor de franquias de gastronomia e entretenimento e também palestrante motivacional. Na política, foi vice-prefeito do governo Ademir Bareta, do MDB, de 2009 a 2012. Também é reconhecido pelo trabalho como cover de Elvis Presley. Jonas Tomazini, do MDB, tem 38 anos, é bacharel em administração de empresas e funcionário público do Banrisul. Foi secretário municipal de Finanças do ex-prefeito Bareta de 2009 a 2012, mesmo ano em que concorreu a vereador pela primeira vez. Veio a se eleger para a Câmara Municipal em 2016, sendo o sexto mais votado na cidade. Na eleição deste ano, Feltrin e Tomazini compuseram a chapa majoritária da coligação Novo Ciclo Nova Farroupilha, formada pelo PP, MDB, PL, PRTB e PSL. Conquistaram 20.240 votos, o que representou 49,76% dos votos válidos. Eles venceram o atual prefeito, Pedro Pedroso, do PSB, que conseguiu 29,18%, e os vereadores Glória Menegotto, da Rede, que obteve 18,52%, e Sednei Catafesta, do PSD, que recebeu 2,54% dos votos. Essa entrevista está programada para o período de 1 hora. Está liberada a participação da audiência através de perguntas e comentários aqui na nossa página no Facebook. Boa noite, então, prefeito Feltrin. Boa noite, vice-prefeito Tomazini. Parabéns pela conquista na eleição e muito obrigado por estarem conversando conosco. Boa noite a cada um de vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelos aplicativos. Boa noite, André. Boa noite, Ariel. É um prazer estar aqui com vocês, juntamente com o nosso vice Jonas. Serra em Pauta, agora colocando aí em evidência os novos gestores do município da Serra, ao qual eu sempre faço uma brincadeira, André e Ariel, que as pessoas, quando nos visitam, especialmente os turistas que vêm do centro do país, eles não visitam Farroupilha, Bento, Garibaldi, Barbosa, Caxias, Gramado, Canela, eles vêm para a Serra Gaúcha, né? Então a integração é fundamental. Boa noite também, Ariel. Boa noite, André. Boa noite a Serra em Pauta. É um prazer estar participando com vocês. E como o nosso prefeito Fabiano sempre diz, é muito importante que os nossos veículos de comunicação possam dar esse espaço para que nós possamos conversar com a nossa comunidade, conversar, levar as informações que nós pretendemos fazer no novo governo para todos os farroupilhenses e também para toda a nossa região. Boa noite, prefeito eleito Fabiano, vice-prefeito eleito Jonas. E eu já encaminho a primeira pergunta para a gente dar início, então, a uma série de perguntas que a gente tem ao longo dessa 1 hora de entrevista. O seu governo ele é de oposição à atual administração em Farroupilha. Qual será a diferença que os farroupilhenses eles vão perceber na administração de vocês e quais serão as prioridades do primeiro ano de governo? Nós temos uma característica de uma cidade que nos anos 70, nós tivemos um prefeito chamado Avelino Majoni, que foi 3 vezes prefeito de Farroupilha. No primeiro mandato, ele foi um visionário e criou o primeiro distrito industrial do Rio Grande do Sul. Com aquela assertiva, muitas pessoas de outros municípios vieram para Farroupilha por conta dos empregos. O prefeito seguinte fez o primeiro bairro popular da cidade, inclusive o primeiro bairro popular também do estado do Rio Grande do Sul. E isso deu a Farroupilha uma característica de diversificação, de geração de emprego e renda e de projetos habitacionais. Nos últimos 8 anos, nós tivemos uma interrupção desses projetos habitacionais e também de apoio e incentivo às empresas. Então, uma das características do nosso retorno dos progressistas e do MDB, do Jonas, é justamente a volta do desenvolvimento, do incentivo às pequenas, médias e grandes empresas, projetos habitacionais e, acima de tudo, o que nós tínhamos no passado, que era o atendimento ao público, prefeito e vice trabalhando juntos, atendendo a população em dias e horários específicos para que as pessoas possam ter acesso
aos governantes. Prefeito, o senhor fez menção agora, o ex-prefeito Avelino Majoni, o senhor que foi 3 vezes prefeito, o final do terceiro mandato dele, ele faleceu ao final do terceiro mandato, há 45 dias de completá-lo, no ano 2000, e foi o último prefeito eleito pelo seu partido. Então o PP volta à prefeitura após 20 anos, e aí eu coloco a primeira pergunta nesse sentido: qual vai ser a marca do PP na prefeitura? E aproveitando para o Jonas, desde esse ano 2000, o MDB se alternou na prefeitura com o PDT. Qual será a marca do MDB na administração? Prefeito, por favor. Bem, eu estou muito orgulhoso e confesso a vocês, eu sou amigo íntimo da família, os filhos do Majoni são meus melhores amigos, amigos particulares, de rotina semanais. A filha deles é uma arquiteta que trabalha conosco também nas atividades das nossas empresas do Grupo Feltrin. E o Majoni me chamava de pequenininho, né? E eu chamava ele de tio e a esposa dele chamava ela de tia. Então, nunca imaginei que seria o sucessor dele após 24 anos, a sua última eleição. E a característica que nós vamos deixar realmente é do retorno, do desenvolvimento, da desburocratização e incentivo às empresas, para que a gente possa gerar emprego e renda. Pessoal, a prefeitura, ela só gasta, e nós precisamos ter recursos para as áreas sensíveis à sociedade, que é saúde, educação, habitação. Então, nós precisamos gerar emprego e renda. Então, essa será a nossa grande marca: desenvolvimento de emprego e renda e habitação. E o Jonas vai contemplar com as características do MDB. Vocês sabem, Ariel e André, que se nós formos então pegar os primeiros mandatos do prefeito Majoni, naquela época, então, Arena e MDB em lados opostos. Normalmente tinha-se governos, então, como o Fabiano coloca, da Arena, que vinham mais com a parte do desenvolvimento econômico e o distrito industrial inaugurado pelo prefeito Majoni, que vai fazer 50 anos em 2021, inclusive foi o grande marco para o desenvolvimento do nosso município, e depois vinham administrações do MDB, normalmente com uma característica mais de atendimento ao social. Se criavam os empregos, mas ficava a questão da moradia, ficava a questão da assistência social, porque Farroupilha recebia um fluxo de migração muito grande para ocupar essas vagas de trabalho. Então, os governos do MDB vieram justamente com a questão da qualidade na educação, vieram com a habitação. Inclusive, a mãe do Fabiano, a doutora Marlene, foi a secretária de Educação dos governos do MDB, em que nós tivemos a oportunidade de implantar o ensino de qualidade que nós temos hoje. Farroupilha tem a escola com a melhor nota do IDEB do Estado, que é a Escola Santa Cruz de Nova Milano. Então, o MDB veio fazendo esses governos. Até que nos anos 2000, então, Ariel, como você resgatava aí na história, o PP, então, e o MDB começaram a caminhar juntos e vieram, assim, até essa eleição. Nós disputamos juntos a eleição de 2004, 2008, 2012 e 2016 e agora 2020. Tivemos 2 êxitos, 2 derrotas e agora, então, o nosso terceiro êxito nessa gestão. Então, nós temos já, de maneira bastante amadurecida, essa união e entendemos que temos toda a condição de complementar o desenvolvimento econômico com também a questão da moradia e o atendimento na educação e na área social. Nós tivemos alguns problemas de sinal, até para a audiência compreender. Eu não sei se vocês aí estão conseguindo receber bem a nossa fala, mas houve alguns cortes, mas nada que tenha comprometido o sentido da fala. Prefeito, o senhor vai... Tudo ok? O senhor vai governar com maioria na Câmara de Vereadores, né? O seu partido elegeu 4 vereadores, o MDB mais 3 e o PL, que está na coligação, mais 2, né? São 9 vereadores de um total de 15. Isso lhe dá maior tranquilidade para governar, tendo em vista o processo que nunca deixa de ser traumático, como o do impeachment do prefeito Clayton Gonçalves, que ocorreu nesse último ano de administração? E emendando, o senhor já escolheu o líder de governo entre os vereadores? Bem, é evidente que uma vitória dessas, com mais de 9 mil votos, né, da própria máquina pública, é uma grande vitória. Eu sou o prefeito com o maior número de votos de toda a Serra Gaúcha, de todos os partidos, com exceção de cidades
teve o segundo turno de Caxias do Sul. É uma grande vitória, um grande número de votos. Em 4 chapas, fazer 20.240 votos é uma votação extremamente expressiva, metade da população acreditou no nosso projeto. E fazer 9 vereadores de 15 é uma ampla maioria, o que nos dá tranquilidade para aprovar os projetos, não do nosso governo, do Feltrinho e do Jonas, mas os projetos da comunidade, daquilo que a gente se propôs como administração pública para esse futuro, colocando como ênfase as áreas que a gente falou anteriormente, que é desenvolvimento de emprego e renda, novos núcleos industriais, projetos habitacionais, uma saúde com qualidade e educação, que é uma referência, basicamente, no estado do Rio Grande do Sul, com escolas aqui que têm o melhor IDEB do estado. Então, com isso, nós já temos aí a possibilidade de escolher o presidente da Câmara, que deve ser o Tadeu dos Progressistas, que atualmente, dessa nova legislatura, é o vereador mais experiente, meu sogro, inclusive, e também o líder de governo provavelmente seja uma pessoa que esteja ligada agora também aos partidos do Progressista, o MDB, a gente não decidiu ainda, mas a harmonia que nós temos, inclusive nós vamos ter uma reunião daqui a pouco para resolver isso, é muito tranquila. Eles mesmos já decidem junto com uma, vamos dizer assim, com uma unanimidade, assim, com muita tranquilidade, e nós estamos muito felizes, inclusive, de proporcionar ao PL esses vereadores, porque também foi na união desses esforços, tratando todos os candidatos, independente de partido, da mesma forma, e isso privilegiou também o PL estar apostando no projeto correto e ter elegido pela primeira vez que um partido novo chega em Farroupilha e elege 2 vereadores. É realmente extraordinário para cada um de nós, e o que aumenta a responsabilidade. Mas também quero deixar aqui um resultado que nós temos também de diálogo, de união, inclusive com os partidos que são oposição. Nós estamos conversando e provavelmente, Ariel e André, nós tenhamos os 15 votos para o Tadeu para ser o presidente da Câmara. Olha que coisa bacana isso. É um novo momento da política brasileira, especialmente aqui em Farroupilha também. Prefeito, a próxima pergunta, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer ao vice-prefeito eleito. Jonas, eu gostaria de saber qual será a tua participação a partir de 1º de janeiro, como é que, se vocês já conversaram, tu tem experiência de ser secretário de Finanças, deve assumir essa pasta, qual vai ser a tua atuação a partir de 1º de janeiro? Vou deixar ele falar, mas tu vê que eu estou rindo aqui porque a resposta vocês vão adorar e é uma exclusividade para o país. Bom, André e Ariel, então, primeiro eu quero dizer que tem sido muito gratificante para mim, todo esse período que eu tenho estado ao lado do Fabiano, todos os dias se aprende muito com ele, ele tem uma experiência fantástica na condução de equipes, fez isso muito bem nas suas empresas, a gente sabe, inclusive, que no serviço público você manter coesa a equipe dos servidores municipais é também bastante importante, é um desafio bastante grande, então eu tenho aprendido todos os dias. Já tive a experiência de trabalhar também próximo do Fabiano na administração municipal, quando ele foi vice-prefeito, e eu era secretário de Finanças, e agora nós, inclusive na campanha, utilizamos isso, e uma das coisas que nós mais recebemos da população foi o atendimento, o acolhimento. Nós temos condições em Farroupilha de dar um acolhimento diferenciado para as pessoas que procuram os serviços públicos. E, nesse sentido, nós conversamos durante o processo eleitoral e nós, inclusive, o Fabiano, mais uma das suas inovações, que também foi importante para que ele alcançasse o sucesso tanto no meio empresarial e agora também no meio político, nós colocamos o nosso compromisso que nós vamos trabalhar juntos no mesmo gabinete. Nós vamos compartilhar, inclusive, o gabinete do prefeito, e lá estarão os dois, prestando mais serviços para a população, pensando junto, ponderando as decisões e fazendo com que o governo possa andar de maneira harmônica para atender todas as pessoas. Então, a minha posição, e eu sou muito agradecido ao Fabiano por essa oportunidade que me dá de participar ativamente do governo. Vou estar todos os dias e a todos os momentos trabalhando, talvez não especificamente em uma ou outra secretaria, André, como é o caso da Secretaria de Finanças, mas eu vou ter condições de estar próximo e contribuir com todos os secretários. Talvez o prefeito faça uma questão mais externa,
com relação ao público, com relação às instituições, às nossas entidades, e as entidades aqui de Farroupilha, desde o primeiro momento, apoiaram de forma maciça a candidatura do Fabiano, e talvez eu possa fazer um papel mais voltado para o próprio governo, com relação aos secretários, mas nós vamos estar compartilhando essas tarefas a todo momento. Permita-me só colocar um detalhe, André, Ariel e todos que estamos assistindo. Eu fui vice-prefeito. Então, eu entendo quais são as necessidades e os anseios que tem um vice-prefeito de querer ajudar. Então, na verdade, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que tivessem feito para mim no passado. Não que eu não tenha sido feliz, eu fui muito feliz, aprendi muito com o prefeito que eu tive quando eu fui vice, mas eu estou ampliando ainda mais e deixando uma grande referência, porque teve muito problema de vice, né? Na região, no país. Então, nós estamos inserindo o vice para governar junto e se sentir realmente feliz inserido nesse projeto, que é o projeto da cidade, da população. Vou aproveitar para registrar a participação da audiência nos comentários aqui na página do Serra em Pauta no Facebook. A futura secretária municipal da Educação, Luciana Zanfeliz, a Maria de Lourdes Fole, parabenizando o prefeito e o vice-prefeito eleitos, Cleiton Chielli, João Henrique Leone Ramos, considerando que poucas pessoas no Brasil são tão preparados como o Fabiano e o Jonas, que farão muito bem a Farroupilha, Ivanês Vanzin, a futura primeira-dama, Ariane Feltrin, Ariane Laura Santos Feltrin, Jussara Gabriele, o Éder Vanzin também parabenizando os eleitos e declarando haver muita expectativa que com esse novo ciclo da política de nossa cidade. Muito boa sorte e que seja feito o melhor sempre, grande abraço. E também o Alexandre Soares e a Eliane Dal Ponte. Prefeito, o senhor participou de reuniões com professores da UX para tratar de reestruturação administrativa. Atualmente, a Prefeitura de Farroupilha conta com 12 secretarias, mais a Procuradoria-Geral do município. O senhor pensa em mexer nessa estrutura administrativa e como pensa compor a base de apoio dentro do secretariado? Tu vai pegar em primeira mão, né, Ariel e André? Muito bom isso. Quero mandar um beijo grandioso para todo mundo, em especial para minha esposa. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Então, nós tivemos um governo na última administração, que tinha, como você disseste, são 12 secretarias, mais um gabinete do prefeito que tem status de secretaria, mais a Procuradoria-Geral do município. E nós iremos fazer o enxugamento da máquina pública, ter menos secretarias, né? Nós teremos menos cargos, uma reavaliação de salários também, mas isso só será possível a partir da reforma administrativa, que será a partir de janeiro. Nós entraremos com um quadro menor, mas nós não pretendemos ter mais do que 9 secretarias. Esse é o nosso sonho. Para isso, o senhor já tem definidas quais serão cortadas? Nós vamos extinguir turismo e cultura. O turismo ele vai estar dentro do desenvolvimento econômico e inovação, a cultura vai estar dentro da educação, o esporte vai estar dentro da educação, o lazer vai estar dentro da educação, o meio ambiente ele passa a estar junto ao planejamento. São algumas estruturas que pode sim ter uma que outra modificação, mas essa é a minha ideia do Jonas, ao qual nós trabalhamos muito pós-eleição, para que a gente pudesse contemplar essa questão do enxugamento da máquina pública por um motivo muito simples. Pela primeira vez na história de Farroupilha, em 86 anos, nós teremos um orçamento menor do que no ano anterior. O orçamento de 2020 foi de 330 milhões, em 2021 vai ser de 310 milhões, mas não é só 20 milhões. Se nós pegarmos a perspectiva que tinha, inclusive no estudo plurianual, que era de 342 milhões, nós estamos falando aí de 30, 40 milhões a menos. Então, é evidente que precisa do enxugamento da máquina pública, bem como diminuições de aluguéis. Então, essa estrutura vai ser feita imediatamente. Iniciaremos sem uma estrutura lotada, com menos gente, menos secretarias, e depois, com a reforma administrativa, nós temos aí uma análise de toda a complexidade do governo. Mas nós vamos cortar na carne, não tenha dúvida disso. A UX, ela é apenas uma
parceira que está me aconselhando para poder se utilizar das estruturas da reforma administrativa, é preciso fazer uma licitação e aí contratar uma instituição que pode ser a UFS ou não, para que quem ganhar essa licitação fazer a reforma na plenitude, que é o sonho que eu tenho, eu e o Jonas, fazer isso imediatamente. Prefeito, o senhor já anunciou na semana passada, se eu não me engano, o nome da professora Luciana Zanfeliz como futura secretária de Educação, para poder se apropriar das informações e ter um êxito melhor a partir do próximo ano, com o início do calendário escolar. E o seu coordenador de transição é o Daniel Bump, que é presidente da SIC de Farroupilha. Ele terá lugar no seu secretariado? Bom, primeiramente, cumprimentar a Luciana, que inclusive está conosco aqui. A Luciana tem um currículo invejável, além também de toda a carreira dela, né, no funcionalismo público de Farroupilha. Ela também trabalhou na iniciativa privada, em escolas privadas, tem um currículo vasto. Ela e a irmã dela, que é a Flávia, são irmãs gêmeas, elas também tiveram muito êxito, inclusive quando diretoras da Escola Santa Cruz de Nova Milano, teve o primeiro lugar do IDEB no estado do Rio Grande do Sul, além de vários projetos que a levaram para grandes veículos de comunicação, inclusive para a Rede Globo, no programa do Luciano Huck. Enfim, as gurias são realmente incansáveis no objetivo de alcançar índices de qualidade invejáveis. E elas querem fazer isso também em todo o ensino público municipal de Farroupilha. Com relação ao Daniel Bump, eu fazia uma brincadeira na campanha, de tanto que a gente é irmão, amigo meu e do Jonas, olha, quantas secretarias a gente não sabe, nós vamos enxugar, mas uma pessoa que vai ser convidada para ser secretário, sem dúvida, será o Daniel Bump. Mas, infelizmente, por motivos profissionais, ele também teve recentemente a bênção e a graça divina de Deus de ter 2 filhos gêmeos, o Stefano e a Júlia. Então, neste momento, ele não poderá estar no governo, mas já se prontificou de ser um conselheiro através das entidades que vão governar junto conosco. Aliás, esse é um papel importante que nós queremos dividir com vocês. A Farroupilha terá uma administração pública sendo administrada com a opinião das entidades e da sociedade civil organizada. Isso é real. Nós faremos reuniões com calendário que estará oficialmente dividido com a comunidade. Lembrando que o prefeito anunciou, logo após a eleição, que o secretariado vai ser todo revelado nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, que é o aniversário do município de Farroupilha. Confirma isso, prefeito? Ou o senhor quer adiantar e anunciar agora aqui no CR Pauta? Estamos convidando vocês e a todos que nos assistem nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro, como você disseste, aniversário do município de Farroupilha, às 16h30, agradecendo também a generosidade da Câmara de Vereadores de nos ceder o espaço para anunciar o secretariado, e que aqui eu já adianto que são pessoas totalmente aprovadas, não só por mim e por Jonas, mas com certeza pela comunidade, porque são pessoas que foram indicadas pela sociedade civil organizada e, além de tudo, com aptidões para as pastas que eles vão assumir. E aproveito para convidar, né, André e Ariel, até em função das bandeiras, caso a gente não possa ter muitas pessoas no evento que vai ser anunciado os secretários, vai ser, então, transmitido pelas nossas páginas no Facebook, do Fabiano e a minha, para que vocês possam, inclusive, compartilhar com a audiência do CR em Pauta, para saber em primeira mão, então, os nomes que nós faremos a escolher na próxima sexta-feira, a partir das 16h30. Como o Ariel falou, a primeira mão pode ser agora. Se vocês quiserem, a gente aceita. É que muitas das pessoas que foram convidadas, André e Ariel, ou tem algum vínculo ainda com alguma empresa, com as suas atividades, e tem ainda nomes que estão para dar a resposta até na quinta-feira. Não é por questões de estratégia nenhuma, é por uma questão de respeito a eles, que muitos ainda têm alguns compromissos que estão sendo definidos essa semana, bem como com a sua família, ou com as empresas, instituições, ou na sua própria atividade profissional. Jonas, há pouco a gente estávamos falando com vocês sobre secretariado, estrutura administrativa, enxugamento da máquina.
tu fosse secretário das Finanças no governo Bareta, tem a experiência de secretariado, enquanto o Feltrin tem a de vice-prefeito. Pela tua experiência, onde é possível cortar, reduzir despesas e aumentar a receita das finanças públicas, especialmente até nesse momento delicado de crise e de recuperação econômica que todos os municípios vão ter que passar a partir do próximo ano? Nós teremos, como o prefeito Fabiano disse há pouco, um ano desafiador, onde nós teremos um orçamento muito menor do que se esperava e também muito menor do que nós temos esse ano. Isso vai fazer com que nós tenhamos que atuar nas duas pontas dos esforços, como você bem coloca, tanto na redução de despesas, como também no aumento das receitas. Mas aí o que a gente quer colocar? Primeiro, o aumento das receitas, nós temos o compromisso de não fazer nenhum aumento de imposto durante o período que nós estivermos no governo. Isso foi uma solicitação da comunidade e um compromisso que o Fabiano e eu assumimos com os farroupilhenses no período eleitoral e que nós vamos cumprir à risca durante o nosso período de governo. No entanto, a gente tem possibilidade de otimizar as receitas. Nós temos, por exemplo, a discussão do projeto na Câmara de Vereadores para que o ISS de empresas que prestam serviços e que hoje pagam nos municípios onde elas estão sediadas, seja recolhido no município. Vocês entendem que nós estamos falando aqui de grandes empresas e que não vai ferir o farroupilhense que vai ter que pagar imposto. E também não vai essa empresa ter que pagar mais imposto. São empresas que estão normalmente em outros estados, que até não têm vínculo com o nosso município, mas que estão recolhendo esse imposto em outro município. Assim, de maneira justa e conforme já previsto por decisões aí do Supremo Tribunal Federal, ela terá que recolher o imposto no município de Farroupilha. Isso vai sim melhorar a nossa receita para 2021 e para os anos seguintes. Com relação à redução de despesas, como nós colocamos, nós entendemos, a Prefeitura Municipal é uma prestadora de serviço. Ela deve e ela tem pessoas para prestar serviços para a população. No entanto, tem sim a possibilidade de fazer o enxugamento da máquina pública. O prefeito Fabiano Feltrin tem sido implacável no sentido de solicitar para que nós possamos fazer redução, para que nós possamos até mesmo fazer uma revisão das remunerações para os cargos de indicação política. Então, nós entendemos que somado a redução do número, a redução da remuneração e também a práticas administrativas que a gente pode ter enxugamento. Vou dar um exemplo, aluguéis. Farroupilha paga hoje um valor muito alto de aluguel. Além de tudo, tem estruturas espalhadas por diversos pontos da cidade. Isso dificulta o trabalho do cidadão. Então, no nosso plano de metas e ações, o Fabiano já colocava, quem sabe nós concluirmos uma estrutura própria do município, que a gente possa ter até um valor de investimento menor do que o valor que hoje a gente tem de pagamento de aluguel, e melhor do que isso, centralizando os serviços e melhorando a qualidade dos mesmos para a população farroupilhense. É bom esse vice, né, André, Ariel e os nossos telespectadores aí, né? Que dupla! Prefeito, eu queria voltar sobre a composição do governo. Né? O senhor pretende fazer alguma alteração na Câmara e ter algum dos vereadores eleitos no seu secretariado? E outra, a Câmara de Vereadores terá 3 mulheres na próxima legislatura, atualmente são 2, e lembrando, a sua mãe foi a primeira vereadora eleita de Farroupilha em 82, a Marlene Rosina Feltrin. O senhor tem considerado na construção do seu secretariado uma representatividade feminina? Nós lutamos muito por isso, viu, André, Ariel, nossos telespectadores, ouvintes, todos que estão nos assistindo, porque nós entendíamos que na seleção dos candidatos a vereadores e vereadoras é que você já começa a fazer um governo, porque o sistema político é assim, por mais que questionem, né, as pessoas que vão governar, uma parte delas são as pessoas que colocaram o seu nome à disposição para ajudar o projeto. Então, quando eu ouço, André e Ariel, que vereador foi eleito para ficar na Câmara, eu não concordo com isso pelo seguinte motivo: se ele foi avalizado pelo voto, pelo clamor da comunidade, ele foi avalizado para ajudar o governo. Então, não tem problema nenhum de alguma pessoa que foi eleita. Vou dar aqui o exemplo da Arlene,
A Arlene foi a vereadora mulher mais votada dos progressistas, e ela tem uma característica, um projeto de ajudar a questão da proteção animal. Então, a comunidade clamou para que ela viesse para o governo ajudar essa demanda, né, das ONGs, através do Departamento de Proteção Animal. Então, ela foi convidada para participar do governo, e nisso entrou como primeiro suplente, entrará, né, em 2021, o Sandro Trevisan, que já era um vereador extremamente atuante. Então, eu consegui, por exemplo, contemplar 2 pessoas nas suas mais significativas áreas com as suas aptidões. Então, isso Qual é a pasta que ela assume, prefeito? Qual é a pasta que a Arlene vai assumir? Ela assume o Departamento de Proteção Animal dentro da Secretaria, e dentro da reforma administrativa vai estar a questão da proteção animal. Hoje está dentro da Secretaria da Saúde, mas, segundo ela, o mais correto é estar dentro do meio ambiente. Então, a gente vai olhar isso na reforma administrativa, mas vai estar contemplada, essa já é uma decisão tomada pelo mim e pelo Jonas, e que ela cuidará desse departamento, e foi aclamada, aplaudida muito pela comunidade, que representa esse segmento. Registramos aqui mais participações. A Marli Elizabeth Fontanella, dizendo que com certeza Farroupilha estará em ótimas mãos com o Fabiano e Jonas, e também o Gabriel Marqueto, além de outras pessoas que acompanham a live, podem ficar à vontade para se manifestar nos comentários, respeitosamente, é claro. Prefeito Feltrin, o prefeito eleito de Caxias do Sul, Adilóide Domênico, logo na entrevista que fez conosco no dia seguinte à eleição, disse que já tinha tido até um contato com o senhor para conversas com relação a demandas conjuntas dos municípios da região. Nós temos, por exemplo, as questões de transporte e logística, né? Compartilhamos a RS 122 entre os 2 municípios, que apresentou problemas seríssimos de manutenção, e os municípios tiveram que atuar nisso, né? Mas além dessas questões, considerando o transporte e logística, que outras questões e outros pleitos prioritários o senhor imagina que os prefeitos da região podem encaminhar conjuntamente? Prefeito, só me permite antes, para acrescentar uma questão relacionada ao mesmo tema. Farroupilha está com um trecho bloqueado entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. Essa também é uma demanda que vocês pretendem encaminhar junto ao governo do estado, tão logo assumam? Perfeito, vamos lá. Vamos imaginar que um empresário venha falar comigo, com o Jonas, por uma questão que está emperrado no meio ambiente. Vamos dar esse exemplo. Aí, diferente disso, vem as entidades, através da sua representação, com vários empresários, para nos trazer essa demanda. É diferente ou não é? Então, assim nós faremos, assim que eu combinei com a Tiló, é assim que eu combinei também com o prefeito eleito de Carlos Barbosa, de Garibaldi, o Alex, como é que é o nome do Everson de Barbosa, também o nosso parceiro de Bento Gonçalves, o Diogo. Eu liguei para cada um deles, Jonas, inclusive o Jonas é colega do prefeito de Carlos Barbosa, colega de banco, de atividade, né? E essa nossa amizade, junto com a Tiló, vai fazer que as nossas demandas sejam levadas através de uma comitiva, utilizando também a ESM, a FAMURS. Isso é muito mais forte. Você chegar lá numa comitiva de prefeitos, junto ao governador Eduardo Leite, ou mesmo numa demanda com o DENIT, ou mesmo numa demanda com o governo do Bolsonaro, do vice Mourão, é evidente que a gente vai ter mais respaldo. Leva junto o deputado, leva junto o senador Luiz Carlos Reis, que é um padrinho político meu particular, e tem conversado diariamente com o Jonas também em alguns projetos que nós estamos capitaneando aqui, tanto na área habitacional também, como em outros setores. É evidente que a gente tem mais força. Então, o Adiló é uma pessoa maravilhosa, comprometida com a comunidade, também desse perfil humilde, de diálogo, de respeito, e eu tenho certeza que isso vai melhorar a performance e atrair investimentos muito melhor do que tinha no passado, onde não havia ligação entre os prefeitos, eles não se falavam, ou então não tinha interesse de fazer isso regionalmente. Então, vai ser um sucesso para a região, e é o que eu tenho dito, nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova vida, um novo conceito, uma nova política, e isso vai transformar num novo ciclo
para a região da Serra Gaúcha. Prefeito, o senhor já falou, né, que pela primeira vez vai pegar um município com uma redução de orçamento. Este ano foi 330 milhões, no ano que vem a previsão é de 310 milhões. Como é que o senhor pretende, como é que vocês já têm algum cálculo, qual é a previsão de pegar as contas do município com superávit, com déficit? Qual é a previsão que vocês têm? Bem, veja só, o cobertor é curto, né? Então nós vamos ter que atacar as prioridades. Eu e o Jonas estamos debruçados diariamente. Muitas coisas a gente não tem ainda um retorno da transição. A transição, em vez de ser feita em 3 meses, como seria no passado, a eleição seria 3, 4 de outubro, você tem 3 meses para fazer uma transição. Nós estamos fazendo uma transição de pouco mais de 30 dias, com agora 20 dias. Então é muito difícil. Mas, de qualquer forma, a nossa experiência nos trouxe até aqui. Eu tenho certeza que nós iremos trabalhar isso com prioridades e com inovação. Para vocês terem uma ideia, nós nem iniciamos o governo e acabamos de ter aqui um documento de R$500 milhão do deputado do PSL, Nereu Crispim, que já está disponível para a gente ter pavimentações. Porque eu entendo que as pavimentações nesse primeiro ano, Jonas, será muito difícil com recurso próprio, porque nós vamos priorizar saúde, nós vamos priorizar a educação, então nós vamos realmente ter menos investimento em pavimentação, porque lá no orçamento do município, na pasta das obras, tem um orçamento de muitos milhões a menos. Então é evidente que não vai ter recurso próprio. Então nós estamos trabalhando com alternativas, com inovação, com criatividade, para que a gente não pare a cidade e, ao mesmo tempo, a gente consiga contemplar as comunidades e a população como um todo. Deixa eu complementar dizendo que, como o prefeito coloca, nós teremos, na verdade, a despesa fixa tomando uma grande parte do orçamento de 2021. Isso a gente já identificou, porque a partir do momento em que tu tens uma dificuldade de diminuir a despesa fixa e você tem uma receita menor, ela acaba tomando uma proporção maior. E nisso o prefeito Fabiano Feltrin tem trabalhado principalmente em 2 frentes. Nós vamos trabalhar para inscrever projetos do município através dos ministérios, através, então, também de programas do SICOMB, né, o nosso de convênios, e também com a influência política que nós vamos exercer através das emendas parlamentares que já iniciaram hoje. Eu vou pedir só um minutinho enquanto vocês fazem a próxima pergunta para a gente conectar a bateria aqui, que senão a gente vai daqui a pouco cair da conexão, tá? Mas então nós estamos trabalhando nessas 2 áreas. Nós estamos trabalhando tanto na parte política para buscar recursos através da influência dos parlamentares, capitaneados pelo nosso senador Luiz Carlos Reis e também os deputados que fazem parte da nossa coligação, e a gente sabe também que com bons projetos nós temos condições de buscar nos ministérios recursos para que possa suprir aquela demanda que nós temos para investimentos e que nós não temos com os recursos do próprio município. Algum risco de parcelamento de salário devido a essa falta de recursos que vocês já projetam? Olha, com a capacidade e criatividade minha e do Jonas, não tenho dúvida que isso não vai ocorrer. Prefeito, ainda na área do empreendedorismo, o senhor fez alguma menção anterior, né? Inclusive é uma área que as pessoas têm muita expectativa. O senhor é empresário de vários ramos, tem experiência na área, né? E também Farroupilha se tornou, nos últimos tempos, um polo de grandes indústrias, não só originadas da cidade, como também de atração de empresas, né? É um polo industrial muito importante hoje na região. O seu plano de governo mencionou políticas públicas de incentivo tanto para as pequenas, médias e para as grandes empresas, para o estímulo e geração de novos empregos e ampliação de renda. O senhor fez a colocação anterior como uma prioridade para esse primeiro ano, até para o enfrentamento da pandemia. O que o senhor pode adiantar para as pessoas sobre esse modelo e estratégia de empreendedorismo já de imediato para esse primeiro ano, para esse resgate econômico de Farroupilha? Parabéns, Ariel e André, pela condução que vocês estão tendo. Esse é um assunto maravilhoso. Eu e o Jonas estamos muito felizes de ter ganho a eleição, porque esse projeto é lindo. Nós estamos criando o E-Farroupilha. O E-Farroupilha, ele contempla
O autolicenciamento, você vai licenciar a sua empresa pela internet, online, automaticamente. Claro que você vai ter que colocar um responsável técnico que vai assinar, vai avalizar. A prefeitura, ela tem o poder de fiscalização, o dever de fiscalização, mas nós vamos agilizar isso. Nós também iremos incentivar empresas relacionadas ao home office. Você sabe, com a questão da pandemia, o home office veio para ficar. Isso já virou uma tendência. Nós estamos fazendo uma reunião aqui fantástica, né? Com todo mundo nos assistindo, ninguém saiu do seu local de trabalho e as coisas estão acontecendo com uma naturalidade tranquila. Então, nós vamos apoiar essas empresas e se elas contratarem pessoas de Farroupilha para trabalhar no CNPJ que foi criado no home office e que contrate alguém de Farroupilha, ele vai ter incentivo, né? Seja ele tributário, seja ele fiscal, seja ele um imposto menor. Então, tudo isso está sendo criado, um plano de incentivo a pequena, micro, média e grande empresa. Mas um detalhe, Ariel, André e ouvintes, é muito diferente o incentivo de uma pequena empresa do incentivo de uma grande empresa. Então, nós temos que ter políticas claras que sejam aprovadas pela Câmara de Vereadores e que isso vai contemplar de Farroupilha novamente ser a referência, grande referência, de atrair empresas e, mais do que isso, nós incentivarmos as empresas já existentes a expandirem e aumentarem a geração de emprego e renda. Então, nós já temos grandes projetos, já estamos conversando com vários empresários. Hoje, eu e o Jonas passamos atendendo empresários de toda a região, de um grupo que, inclusive, vai investir mais de R$1 bilhão se nós conseguirmos atrair essa empresa. Tem uma outra que está fazendo outro empreendimento também ligado ao setor da construção civil, da habitação. Depois tem uma outra que vai criar uma grande fábrica, que ela já está aqui em Farroupilha, mas ela ampliou em outras unidades, em outros estados, por incentivos fiscais, e nós estamos determinados a atrair, a expandir, e nós temos políticas públicas extremamente inovadoras dentro da legalidade, que vai ser uma referência. Tudo isso se chama o projeto E-Farroupilha. Esse projeto ele também vai atender o cidadão é um projeto de informatização. Quais são as propostas do governo para a área da gestão e que pretende chegar no cidadão, na ponta? Que serviços o governo de vocês pode oferecer ao cidadão? Depois o Jonas complementa também essa parte, que tem bastante experiência, mas nós teremos um ambiente na prefeitura que seja um pequeno empreendedor que vai criar um emprego ou um grande empresário que vai criar 2.000 empregos, vai ter um ambiente onde vai estar tudo claro lá quais são as políticas públicas de incentivo para cada uma do tamanho das empresas, e esse ambiente vai ter a presença não só do responsável, mas do prefeito e vice acompanhando. Esse é o nosso foco. Essa é a grande diferença do governo de ter o trio Jonas. Eu vou deixar o Jonas complementar, mas é a nossa grande determinação e referência para nós, inclusive, sermos referência no Estado e na União. Nós temos, inclusive, já trabalhado com uma das pessoas que nós convidamos para assumir a pasta da gestão, e ele já tem, inclusive, buscado informações com relação a toda a digitalização dos nossos processos. Hoje, os processos na prefeitura, quando você faz algum tipo de requerimento, eles ainda são praticamente 100% físicos, e isso também dificulta um pouco o trânsito desses processos dentro da prefeitura, o acompanhamento por parte do cidadão, e acaba ocasionando uma demora maior para que isso aconteça. Nós entendemos que hoje já temos estrutura para isso, para que nós possamos digitalizar os processos. A Justiça Federal, principalmente, já fez isso de uma maneira muito brilhante, que tem funcionado muito bem. Se você falar com os advogados hoje eles quase já não sabem mais como fariam se tivesse que continuar atuando daquela maneira com os processos físicos, como era até não muito tempo atrás. Então, nós queremos levar essa realidade para o município e já estamos, inclusive, buscando informações. A partir da sexta-feira, quando tivermos aí a escolha e a definição dos próximos secretários, esse é um dos assuntos que nós vamos levar como prioridade para implementar aí, quem sabe, logo no começo do governo. Prefeito, a futura secretária da Educação, Luciana Zanfeliz, já anunciou o retorno das aulas presenciais na rede municipal para 2021.
como é que vocês pretendem viabilizar, né, mediante todos os protocolos que devem ser cumpridos, conforme o distanciamento controlado do governo do estado, e quais são os projetos para a criação de vagas na educação infantil? Sempre é uma grande dificuldade, uma grande demanda das cidades, da região, e tem melhorias nas escolas, tem projetos de melhorias nas escolas, como construção, melhorias e construção de novas escolas? Perfeito. Vamos iniciar com a responsabilidade de falarmos sobre a pandemia e o início do ano letivo. É evidente que nós também dependemos de toda uma questão de direcionamento do governo federal, do governo estadual, das bandeiras, mas nós temos o pensamento, eu e o Jonas, assim como a secretária Luciana, que nós precisamos retomar as aulas, porque não é possível que a gente enxergue, veja as notícias de um parque de diversões ou do Beto Carreiro World lotado numa segunda-feira, cheio de crianças, né, e nós não termos as aulas acontecendo. Então, nós precisamos voltar à vida dentro do ano letivo, dentro daquilo que a gente preconiza como uma vida normal, com todos os cuidados, com todos os protocolos, com o Comitê de Segurança à Saúde. E, lógico, nós teremos as exceções. Tem professor com grupo de risco, tem alunos com grupo de risco, e esses nós teremos as exceções, né, de aulas online. Eu acho que isso é uma questão natural. Mas nós temos que voltar à vida para que a gente possa sobreviver, conviver, bem como também, se a gente levar esse assunto para o comércio, né, nós precisamos trabalhar, voltar a trabalhar, para que a gente possa remunerar as famílias, e nós temos condições de sobrevivência, mas, acima de tudo, com os cuidados dos protocolos. Que, aliás, nós, humanidade, vamos agora falar de Farroupilha também, mas nós, como humanidade, aprendemos a conviver com isso. É o distanciamento, é a questão da higienização das mãos, é a questão do uso das máscaras, do álcool gel, de passar o pé no tapete com toda a higienização. Ou seja, esses protocolos que já estão por demais conhecidos, né? A outra questão de nós termos mais vagas é uma tendência natural. Nós temos aí o Fundeb, que terá mais recursos sendo aportados para os municípios. Então, isso vai acabar acontecendo, mas nós não podemos negar. O enxugamento da máquina pública que eu e o Jonas estamos propondo é para nós termos mais recursos para as áreas sensíveis à sociedade, que é saúde e educação, né? A habitação, ela vem de um outro investimento, de buscarmos recursos, projetos, mas esse enxugamento, ele contempla saúde e educação. Consegui responder, André? E até para complementar, se eu puder, André, um minutinho. Claro. Quero só colocar assim, também é importante que nós aprovamos na Câmara esses dias, e eu conduzi junto com os colegas vereadores, para que nós possamos ter a contratação temporária de até 300 professores no ano que vem. Esse é um número acima do que vinha se praticando nos anos anteriores, mas justamente está se prevendo um número que pode ser superior ao normal, porque nós teremos professores que podem ficar afastados em função de ser do grupo de risco, mas seguindo já as orientações do prefeito eleito Fabiano Beltrin, nós então já aprovamos para que tenhamos a possibilidade de chamar professores por contrato temporário para que possamos voltar às aulas já no início de fevereiro, que é o que a secretária Luciana Zanfeliz vem trabalhando. A questão do Fundeb, como o prefeito colocou, ela é importante porque ela vai gerar, inclusive, novos recursos que nós não temos hoje, e o prefeito Fabiano já tem um grande conhecimento dessa área de educação infantil. Ele foi o fundador aqui no município do projeto Mão Amiga, que acaba, junto com o Frei Jean de Beta, que iniciou o projeto aí em Caxias, né, que acaba oferecendo, então, vagas nas escolas infantis para as crianças que não têm a oportunidade de ter essa vaga, seja através do serviço público ou através de parceria com as empresas. Então, essa é uma bandeira que está presente com o prefeito Beltrin, que a gente vai certamente trabalhar sem cansar quando estivermos na administração a partir do mês de janeiro. Rapidamente, só colocar para vocês, acho que é importante isso, Ariel, André e todos que nos ouvem. Eu e o Jonas somos muito favoráveis às parcerias público-privadas. Comprar vaga da rede privada também é excelente, porque você não cria um passivo para o município no futuro. Então, as parcerias, assim como nós tivemos no passado com a Fundação Nova Vicenza, também vão ser ampliadas parcerias com essas escolas privadas, e isso dará muito certo também, porque nós iremos
dar mais condições, mais vagas para a população que necessita. Prefeito, especificamente na área da educação, quero lhe perguntar sobre um assunto pontual que nós recebemos de manifestações no site do Serra em Pauta, nossas páginas, não hoje, mas durante a semana. A rede municipal de Farroupilha conta com 3 centros de atendimento integral. Um deles é o Odete Zanfeliz, que inclusive, me corrija se não for isso, mas o nome homenageia a mãe da futura secretária, Luciana, que é no bairro São Roque, atende a mais de 200 alunos de 4 a 14 anos no contraturno e completa 30 anos até no ano que vem, 2021. E está instalado num pavilhão de mais de 1.000 metros quadrados, antiga Casa da Criança, né? Aí nos escreve uma mãe de aluno que a escola foi revitalizada em 2018, as instalações são boas. O problema é que desde que foi instalada, não tem um forro separando os ambientes do telhado, o que provoca muito calor em dias quentes. A obra não sai porque, além do forro, precisaria um sistema de ventilação. Temos medo que as crianças e os professores passem mal nos dias de calor. Apesar de algo simples, seria uma grande melhoria. O senhor já está a par e pensa em realizar esse tipo de obra pontualmente e aproveitando o assunto, né? Qual a sua proposta para a infraestrutura e para a atuação tanto dos centros de atendimento integral como para as escolas municipais, né? A vantagem nesse sentido da dona Marlene, primeira vereadora eleita de Farroupilha, e secretária de Educação, Ariel e André, do prefeito Clóvis Zanfeliz, pai da Luciana e da Flávia Zanfeliz, a nossa secretária de Educação. Então, que inaugurou em 1991 estabelecimentos. Exato. Né? A gente, graças a Deus, junto com o Jonas, que é um vereador extremamente atuante, quando foi secretário das Finanças, conhece as demandas da comunidade. Nós vimos isso sendo criado no governo do pai da Luciana e da Flávia, bem como minha mãe, quando era secretária de Educação. Então, a gente conhece as demandas e nós vamos dar todo o cuidado por projetos que foram referência no passado e que continuam sendo exitosos. Tanto é verdade que está aí um número expressivo de crianças que estão lá e nós iremos ampliar. O contraturno, ele tem uma dificuldade que ele vai até às 4 horas da tarde. Isso foi uma queixa muito grande que nós recebemos durante a campanha, porque as pessoas trabalham até às 5 e pouco, 6 horas da tarde, e das 4 em diante fica esse problema de onde deixar as crianças. Então, nós faremos um investimento, veremos o que é possível nós fazermos, talvez não no primeiro ano, mas já para o segundo ano, de nós aumentarmos o horário de contraturno, além das vagas, é lógico, para que a gente possa contemplar também esse período de 1 hora e pouco aí, que deixa uma confusão muito grande nas famílias. E com relação a essa obra solicitada, prefeito, essas obras de melhoria, o senhor tem alguma ideia? Há 8 anos atrás, a antiga administração falou que reformaria todas as escolas e, além disso, fariam novas escolas. E isso, infelizmente, não aconteceu, nenhuma nova escola, muito menos as reformas, né? Teve uma atualização do PPCI, que ainda está ocorrendo, mas nós sabemos que essa é uma demanda antiga e nós teremos um desafio muito grande, com orçamento menor, podemos contemplar todas essas áreas. Volto a dizer, isso que diminuir aluguéis, isso que ter o enxugamento da máquina pública vai nos fazer ter recursos para essas áreas sensíveis à população, que é educação e saúde, que são as nossas prioridades. Além de um grande relacionamento, e aí é importante que vocês saibam disso, nossa, na coligação, ela foi estrategicamente montada dentro de um projeto que estivesse alinhado com o governo federal. Acabamos de receber, como eu disse, R$500 mil do deputado do PSL, do Nereu Crispim. Nós vamos ter os ministérios abertos através da nossa parceria com o senador Luiz Carlos Reis, com os deputados do MDB, com os deputados progressistas, já tem a garantia de R$1 milhão do deputado Jerônimo Pinheiro. Então, tudo isso a gente está trabalhando já nos bastidores muito antes de iniciar o governo. Então, isso irá contemplar essas áreas de reformas que tem colocado, Ariel, e como o julgamento de diminuição de aluguéis vai ter recursos para as áreas mais sensíveis à população. Prefeito, para encaminhar nossa entrevista, tem que tocar num assunto que também é sensível. O senhor já falou um pouco, que é sobre a área da saúde. No seu plano de governo, o senhor diz que pretende reduzir o tempo de espera das cirurgias para os farroupilhenses e também que tem compromisso público com o Hospital São Carlos. Eu gostaria de
que o senhor comentasse sobre esses dois tópicos do seu plano de governo. Quando nós anunciarmos o secretário ou secretária da Saúde, todos terão a segurança de que esses projetos serão contemplados, especialmente a questão do carinho para o qual nós temos com o hospital. O hospital era um hospital referência. Posteriormente, a intervenção que houve na atual administração, e que está deixando agora, houve uma intervenção. Essa intervenção, ela acabou atraindo uma dívida gigantesca. Por quê? Porque nós tiramos os voluntários da comunidade que estavam lá trabalhando sem receber nada, ou seja, trabalhando voluntariamente, colocaram profissionais de outros municípios que não tinham compromisso nenhum com a saúde. A prefeitura tentou fazer a gestão do hospital e a dívida, ela foi para 40 e poucos milhões. Eu não me lembro quanto é que era a dívida na época, mas deve ser em torno de 10 milhões, foi para 40 e poucos milhões, e praticamente fechou o hospital. As entidades tiveram que fazer esse envolvimento para que nós pudéssemos fazer rifas, para que a gente pudesse pedir dinheiro emprestado, para fazer uma auditoria, para que pudesse contemplar todas as questões que pudesse fazer com que o hospital não fechasse. Só um envolvimento grandioso da comunidade. Com essa gestão, voltando para o voluntariado, nós diminuímos essa dívida de 45 milhões para aproximadamente 20 milhões, mas ainda é muita dívida. Então, por isso que a gente fala, nós vamos ajudar o Hospital Beneficente São Carlos, iremos ajudar num plano de recuperação econômica para o Hospital Beneficente São Carlos, sem intervir na gestão, porque a gestão é feita por voluntários, pessoas extremamente capacitadas que estão lá lutando pelo nosso hospital. Além de nós buscarmos mais recursos, temos a garantia do senador também de trazermos recursos que vai ajudar nessa questão toda do endividamento, mas acima de tudo de melhorarmos o serviço. Nós temos uma demanda importante ali, que eu e nós detectamos, que é o pronto-socorro. Quando você tem o atendimento dentro do hospital, é o melhor atendimento do Brasil. Agora, no pronto-socorro, nós temos ali na recepção algo a ser melhorado. E também, na questão das filas de exames e cirurgias, não é admissível, né, de que nós tenhamos uma cidade tão rica, tão diversificada, que nós tenhamos aí pessoas esperando meses, anos, para receber a sua cirurgia. Então, nós faremos um mutirão, será uma prioridade do primeiro ano de governo, de nós identificarmos essas pessoas e, muito mais do que isso, gerarmos transparência, porque hoje você está lá para ser feita uma cirurgia e você não sabe se vai ser chamado e muito menos sabe quando você vai ser chamado. Então, nós iremos fazer um portal de transparência, que foi uma ideia do nosso vice-prefeito Jonas, ao qual você saberá quando você vai ser chamado, em que lugar você vai estar na fila, pelo menos para você poder se programar na sua empresa, com a sua família, quando você fizer essa cirurgia. Ou seja, nós iremos combater isso com uma grande prioridade, que é a diminuição ou zerar exames e filas de cirurgias. O que nos compete, né? Que é aquilo que nos compete, porque tem coisas que são de alta complexidade que passam para outros municípios. Prefeito, nós teríamos... Nós vamos abreviar algumas questões em virtude do tempo, conforme o senhor nos solicitou, mas temos algumas questões finais. Rapidamente, com relação à educação, entrou a pergunta da audiência, da Cristiane Lima, se os senhores têm alguma solução para o grande número de professores contratados e ainda não nomeados para o município de Farroupilha. Se ela estiver falando da questão da contratação emergencial, a gente tem professores que estão contratados de maneira emergencial quando não tem vagas reais. É claro que nós vamos estudar essa situação assim que entrarmos do governo para saber qual é a necessidade de contratação de vagas reais e quais são o número de professores que nós temos afastados por diversos motivos. A gente tem afastamento de saúde, tem afastamento em função de licença maternidade, afastamento por licença particular. Então, nesses casos, normalmente o município chama contratos temporários, que é o que eu falei antes, que de 100 professores que normalmente se aprovava para se ter contratos emergenciais durante o ano seguinte, para 2021 esse número pode ser o dobro ou até o triplo, porque nós entendemos que pode sim ter um número maior de professores afastados por questão, não de doença propriamente dita, mas pela questão do grupo de risco, e aí nós poderemos ter um número maior de professores nomeados. Mas a partir do momento que nós percebermos que tivermos vagas reais para serem preenchidas, nós vamos chamar professores de concurso. Inclusive, nós temos um concurso público
que está em vigência e que nós iremos prorrogar a validade dele no começo do ano de 2021, para que quando tiver necessidade de vaga real, a gente possa chamar esses professores que estão na lista de espera e que estão aguardando para serem chamados, então, para integrar o serviço público. Porque a gente entende que o professor, quando concursado, ele tem uma estabilidade, ele tem uma continuidade de trabalho, e isso é muito importante também, inclusive para a qualidade da educação do nosso município. É bom o Jonas esclarecer, porque nós não temos, nem por legislação, a condição de fazermos um novo concurso de 2020. Prefeito, o senhor foi vice-prefeito de 2009 a 2012, depois ficou bastante tempo afastado da política, pelo menos no front, não estava no front, fazia política, talvez fazia política de bastidor, mas eu tenho que lhe encaminhar essa pergunta, fiz a mesma pergunta para o prefeito eleito de Caxias do Sul, Adilódio Domênico. Qual é a sua opinião sobre a reeleição para o cargo no Executivo e se o senhor pretende disputar uma reeleição? Olha só, eu sou contra todo e qualquer tipo de reeleição em qualquer esfera. Presidente de partido, presidente de entidade, eu acho que a gente tem que dar vez e voz para novas lideranças. Mas 4 anos é muito pouco para um prefeito. Ele inicia o primeiro ano sempre com uma demanda gigantesca, tem toda a questão de você trazer para dentro do governo novos projetos, aprovar esses novos projetos. Você tem o segundo ano uma eleição estadual, a qual há envolvimento, há restrições de legislação, e você tem o último ano que ele não existe. O último ano você passa já para ser um ano eleitoral, a qual em maio, junho já começa toda a questão eleitoral. Então é muito pouco 4 anos para um prefeito. Eu seria de ter 5 anos para o mandato de prefeito sem a reeleição. Essa é a minha posição. Eu não gosto de reeleição em nenhuma esfera, em nenhuma condição. Nesse seu posicionamento não ficou claro se o senhor pretende concorrer ou não, talvez seja prematuro, mas eu acredito que habilidosamente o senhor deixou aberto tanto para o sim como para o não. Então ele encaminha a última pergunta, prefeito. E para o Jonas, se quiser lhe assessorar, mas o senhor em nome da administração, que farroupilha o senhor quer entregar ao seu sucessor daqui a 4 ou 8 anos? Como diria uma pessoa que o senhor admira muito, it's now or never para fazer uma grande administração em Farroupilha? Sim, uma cidade de oportunidades, porque foi assim que Farroupilha foi construída. Uma diversificação econômica, uma cidade de acolhimento, que mais da metade da população ela veio de outros municípios, uma cidade extremamente solidária, basta vermos o que a gente fez com o hospital, foi um verdadeiro milagre. Teve uma vaquinha online que aconteceu com mais de R$1 milhão. Nós fizemos rifa de carro, de casa, arrecadando R$500 mil, e é algo extraordinário a questão de solidariedade. Quando a gente vê alguma questão de alguma cidade que foi alagada, a Farroupilha é a primeira a se inserir, de enviar mantimentos, insumos. Nós somos uma cidade realmente de referência em solidariedade. Mas, acima de tudo, uma Farroupilha para todos, né? Que a gente possa, todo mundo se sentir inserido nos seus projetos, e os nossos eventos, eles possam contemplar a nossa cidade, bem como também as cidades vizinhas, porque a Serra Gaúcha, como eu disse, ela é vista pelas pessoas que nos visitam como uma coisa só. Então, Farroupilha de diálogo, de respeito, de união, que a gente possa ser simples, todos nós somos passageiros nessa vida, e que a gente possa deixar um legado para novas vozes e nova liderança. Por isso que o meu vice se chama Jonas Tomazinho. Jonas, uma mensagem também para a gente encerrar essa nossa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de Serra em Pauta, André, Ariel, que vocês nos dão de conversar com a nossa comunidade. Para nós é essencial que nós tenhamos esse canal de comunicação, e, aliás, é um compromisso que o Fabiano tem nos passado sempre, que a gente possa comunicar com a nossa população. Ele é uma pessoa que tem essa facilidade de falar com as pessoas, de falar com a equipe, de se comunicar, e isso estará presente na nossa administração. Vocês terão um espaço para conversar conosco, para tirar dúvidas. Nós estaremos lá no gabinete à disposição, e nós entendemos que nós podemos, sim, como o Fabiano disse, fazer um governo simples,
fazer um governo de resultados, aproveitando essa terra de oportunidades que é o município de Farroupilha. O que a gente ouviu muito foi isso. As pessoas querem ser acolhidas, as pessoas querem ser atendidas, muitas vezes não são grandiosos os projetos que elas pedem, até mesmo o atendimento do dia a dia é necessário que se faça. E nós ouvimos também muito na eleição, acima de partidos políticos, elegeram-se pessoas. Nós percebemos nessa eleição, e na nossa campanha também nós tivemos muito isso. A gente colocou as pessoas que pretendem fazer esse novo ciclo para a Farroupilha. E nós temos o compromisso de não olhar quem esteve do lado A, ou no partido B, ou do lado C. Nós queremos fazer um governo para todos. Não interessa se o atual governo iniciou uma obra. Se nós tivermos condições, nós vamos terminar aquela obra. Se o atual governo teve uma iniciativa positiva que foi aprovada pela comunidade, nós não faremos mudança, nós vamos aprimorar esse evento e vamos dar continuidade, porque o que interessa é a população de Farroupilha. Nós vamos buscar todas as ferramentas e o Fabiano tem sido incansável em orientar a nossa equipe para que nós possamos atender todos os farroupilhenses de maneira igual, com o mesmo carinho e com a mesma atenção. É isso que nós pretendemos implementar a partir de janeiro de 2021. Prefeito Muito obrigado, então, prefeito eleito Fabiano Feltrin e vice-prefeito Jonas Tomazini. Pelo que o prefeito deu a entender, para ele realmente é como dizia Elvis Presley, it's now or never para uma grande administração, e o seu sucessor estará do lado dele no gabinete, ou pelo menos que ele pretende que seja o seu sucessor. É o que dá a entender o prefeito Feltrin esta noite. Muito obrigado, parabéns pela eleição, e agradecemos também ter aceitado o convite para essa entrevista e desejamos uma grande administração que a comunidade de Farroupilha espera e merece. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Ariel. Boa noite a todos que estiveram conosco. E parabéns pela capacidade de vocês, na inteligência, discernimento, perguntas importantes, né, que realmente contemplaram aí as pessoas que estavam nos assistindo. Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês, Serra em Pauta, e todos que estavam conosco. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Muito bem, essa foi a entrevista com o prefeito eleito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, com o vice-prefeito eleito Jonas Tomazini. Nós agradecemos a audiência de todos que compareceram. Só para registrar aqui, o Valcir Vianini e o Éder Vanzin também fez um novo comentário. A Cristiane Lima, que encaminhamos uma pergunta. E, por fim, o Daniel Brambila também participaram e acompanharam esta live. A gente reporta que essa live ela permanecerá no Facebook do Serra em Pauta e também nas redes sociais, no Twitter, também no Instagram. E obrigado a todos pela audiência, uma boa noite e até a próxima. Ariel.